Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade ao nosso tema, a Reforma Protestante. Não vamos terminar ainda hoje, irmãos, não vamos terminar ainda hoje. Mas o assunto hoje é muito interessante e nós vamos fazer uma sugestão no final da aula. O conteúdo está na descrição do vídeo. Você pode, se você estiver com o celular, você pode assistir ao vídeo, vendo o texto na descrição do vídeo e o complemento do conteúdo no comentário fixado. Seminário Teológico Palavra de Vida, módulo 2, Seitas e Heresias, videoaula 14, Apologética. Estamos apresentando o caráter apologético da Reforma Protestante, que foi, conforme nós consideramos na última aula, foi uma apologética bíblica, porque ela utilizou a Bíblia para rebater as heresias que estavam surgindo no meio da igreja. Ela foi uma apologética defensiva e ela foi uma apologética interna, bíblica, defensiva e interna. Por quê? Porque a heresia surgiu dentro da igreja. Não foi uma heresia de fora da igreja, não foi uma apologética externa, foi uma apologética interna. Índice da videoaula de hoje. Item 5, Martinho Lutero e as 95 teses. E o item 6, os 5 solas da Reforma Protestante. Conforme eu já falei para os irmãos, e eu torno a lembrar, o conteúdo está bastante discriminado, está bastante explicativo, então a gente vai lendo e fazendo algum comentário, amém? Acompanhando a leitura. É importante a gente fazer uma boa leitura desse texto, porque tem muitas informações aqui, irmãos, e isso vai edificar a nossa vida, amém? Vai nos trazer um conhecimento histórico e também muitas aplicações espirituais e dentro da palavra de Deus aqui no estudo de hoje. Item 5, Martinho Lutero e as 95 teses. As 95 teses compõem um documento fixado por Martinho Lutero na porta da capela ou catedral de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Tem referência que se refere à capela, tem referência que se refere à catedral, na igreja lá em Wittenberg. Ali naquela porta ele fixou as 95 teses. Essas 95 teses questionavam a interpretação da igreja, especialmente com relação a penitências, indulgências e a salvação pela fé. Martinho Lutero pretendia, com essa atitude, propor um debate sobre o regime de venda de indulgências junto aos teólogos católicos. Essa atitude demonstra que Lutero não pretendia dividir a igreja, criando um novo segmento dentro do cristianismo. Ele apenas queria ver a igreja voltando às escrituras, ou seja, voltando à verdadeira doutrina bíblica. O tipo de debate proposto por Lutero era chamado de disputa escolástica, os quais eram muito comuns entre os acadêmicos medievais nas universidades da época. No entanto, a atitude de Lutero não foi vista com bons olhos pela liderança da igreja. Quando o arcebispo recebeu uma cópia das 95 teses, imediatamente ele as enviou a Roma. O Papa Leão X, em 1520, e o Imperador Carlos V, em 1521, pediram a Lutero que se retratasse. Como ele não o fez, foi excomungado da igreja e culpado de heresia, sendo identificado como um inimigo do império. Então aqui são informações históricas importantes a respeito do contexto histórico no qual se desenvolveu a Reforma Protestante. Observação 1. As 95 teses se opunham ao comércio religioso, que estava totalmente contrário às Escrituras, uma vez que o perdão dos pecados e a salvação não poderiam ser comprados ou conquistados por méritos humanos, pois são concedidos por Deus gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Lutero havia estudado muito a Bíblia, especialmente os escritos do apóstolo Paulo, e assim entendeu que o homem é salvo pela graça, mediante a fé, e isto não vem do próprio homem, mas é dom de Deus. Ele disse: o justo viverá pela fé.
se reportando ao ensino do apóstolo Paulo. Esse versículo que nós mencionamos aqui está em Efésios capítulo 2, versículo 8. Observação 2. Quando foi pedido que Lutero se retratasse, ele disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus me ajude. Amém. Então aqui nós vimos a atitude de Lutero quando ele foi convocado para se retratar, né? Ele disse que ele não ia se retratar, que ele não poderia ir contra a consciência dele. Ele foi questionado pelas coisas que ele escreveu e ele se manteve firme. Item 6. Os 5 solas da Reforma Protestante. Conforme já vimos, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra os erros da Igreja Romana. Lutero estabeleceu o que nós chamamos de os 5 solas. Os 5 solas da Reforma Protestante têm sido considerados como os 5 fundamentos nos quais a fé cristã deve ser baseada. Veremos a seguir cada um deles. O primeiro sola, somente a Bíblia, só a Bíblia. Um versículo bíblico para ilustrar, de acordo com a referência consultada, que será disponibilizado no último dia desse conteúdo, tá, irmãos? Vou disponibilizar todas as referências consultadas. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, somente a Bíblia. Na época de Lutero, a Bíblia estava esquecida. A sua leitura era proibida e o povo só ouvia alguns trechos em latim nas missas. Lutero gastou anos de sua vida traduzindo a Bíblia para a língua do seu povo, o alemão, e reuniu todos os recursos possíveis para que pudesse publicá-la e, assim, o povo poder ler a Bíblia em seu próprio idioma. E essa foi uma consequência da Reforma Protestante. Porque também lá para 1543, mais ou menos, o Gutenberg inventou a imprensa, e ali a primeira Bíblia que ele imprimiu na imprensa foi a Vulgata Latina, né? A Vulgata. E depois também outras Bíblias começaram a ser publicadas em outros idiomas, dos outros idiomas europeus. Então a Bíblia começou a ser disseminada, não somente em latim, mas nas línguas, para que o povo pudesse ler a Bíblia. Para que o povo pudesse conhecer o texto bíblico, porque não havia cultura naquela época, somente os nobres, as pessoas ricas, a nobreza, né, o clero, só eles que sabiam ler, e ainda mais o latim. O povo mesmo, o povão, a massa, não sabia ler, então ela só recebia aquilo que era direcionado para ela. Depois que a Bíblia foi publicada nos idiomas, aí o povo começou a ter contato com as escrituras. E que foi uma bênção também, né? Nessa mesma época, aí, 1543, a invenção da imprensa, foi mais ou menos também na mesma época aí de Martinho Lutero, da Reforma Protestante. A Reforma Protestante estava em desenvolvimento nessa época, conforme nós falamos, não foi algo pontual, foi algo que aconteceu ao longo dos anos. Quando Martinho Lutero pregou as 95 teses lá em Wittenberg, o João Calvino tinha apenas 8 anos de idade. Nós vamos fazer uma aula sobre João Calvino. Observação: a Bíblia é e deverá ser sempre o centro do culto de uma igreja verdadeira. Não existe outra verdade acima ou além da Bíblia. Ela é a palavra de Deus, a única regra de fé do verdadeiro cristão.
Então, irmãos, a Bíblia é a única regra de fé do verdadeiro cristão, ela é a nossa identidade. E eu tinha apagado aqui o conteúdo, mas eu lembrei que agora eu vou fazer um comentário. Eu creio que hoje nós temos a Bíblia no celular. A Bíblia no celular, ela é importante, ela tem o seu momento de uso, de pesquisa, mas eu não consigo entender o irmão, uma irmã que vai para um culto, não leva a Bíblia porque a Bíblia está no celular. Irmãos, a Bíblia é a nossa identidade, devemos carregar a Bíblia, devemos mostrar que nós somos cristãos. A Bíblia é uma identidade do cristão, daquele que anda com a Bíblia, que está indo para a igreja com a Bíblia, vai para um estudo bíblico com a Bíblia, até mesmo porque, irmãos, é importante a gente manusear a Bíblia. Você fala de Salmo, eu sei que o Salmo está mais ou menos aqui no meio. Fala de Gênesis, eu sei que está aqui no início. Apocalipse está aqui no final. E você começa a ter a noção de onde está o livro, você sabe manusear a Bíblia, você tem uma noção do posicionamento dos livros. E essa prática, ela vem com a leitura e vem com os estudos bíblicos, né, buscando as referências. Porque senão daqui a pouco as pessoas, via de regra, não vão nem saber mais manusear a Bíblia. Vai falar de Gênesis, o camarada vai abrir lá no Novo Testamento, porque ele não tem nem noção de onde está o livro na Bíblia. Por quê? Porque está acostumado a ler somente no celular. Então, a Bíblia no celular, o celular ele tem o seu momento e ele é útil. Você está na rua, você encontra com alguém, uma oportunidade de você evangelizar, você busca um texto na Bíblia, no celular. Isso é importante. Para você compartilhar, né, nas redes sociais, você marca aquele texto, você compartilha, fica fácil, né? Você não tem que ficar copiando. Então, quer dizer, ela tem a sua praticidade, ela tem o seu momento, mas o importante é a gente saber ter a Bíblia. A pessoa deixar de ir, ela vai para uma igreja, ela vai para o culto, ela vai para um estudo bíblico, ela não leva a Bíblia, porque a Bíblia está no celular. Ao meu ver, a gente tem que rever esse posicionamento. E eu creio que os pastores, as lideranças da igreja precisam trazer essa conscientização para o povo, né? E esse é um assunto que a gente vai conversar lá na bibliologia. Item 2, somente Cristo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1. O único intermediário entre Deus e o homem é Jesus. Só Jesus intercede por nós. E o Espírito Santo, né, conforme nos ensina Romanos. Mas Jesus que intercede por nós, ninguém mais intercede. Ele é o nosso mediador, é Ele quem nos leva a Deus. No tempo de Lutero, havia muitos santos e imagens na igreja e o povo acreditava que para cada um devia fazer pedidos, que para cada um devia fazer pedidos a determinados santos para alcançar determinada graça. Devia fazer pedido para cada santo, né, para determinada graça. Houve um erro aqui na minha redação. O que estou querendo dizer aqui é o seguinte: quer uma bênção, pede para um santo, quer outra bênção, pede para outro santo. E assim é que era ensinado, né? De tantos santos e santas presentes nas celebrações, Jesus Cristo ficava de lado e pouco se sabia a respeito da sua obra na cruz do Calvário. Então essa foi uma atitude de Martinho Lutero, ele se opôs a isso. Martinho Lutero desejou uma igreja cristocêntrica, ou seja, na qual Jesus é o centro. Foi Jesus quem morreu para nos salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro disse que não há outro nome debaixo do sol pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja deve orar somente ao Pai em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14. Então aqui eu vou corrigir o texto lá na descrição do vídeo, já vai estar ajustado o texto, tá, irmãos? Eu fiz a revisão e escapou esse equívoco aqui. Mas a igreja é cristocêntrica, por quê? Porque Jesus é o centro. A Bíblia ela é cristocêntrica. A Bíblia ela é cristocêntrica. O Antigo Testamento fala que Jesus viria. O Novo Testamento fala que Jesus veio.
Os profetas falavam que Jesus viria. Os apóstolos falaram que Jesus veio. A mensagem profética falava que Jesus viria. A mensagem apostólica fala que Jesus veio. Então, o Antigo e o Novo Testamento se convergendo, os dois vão se converger, vão se unir. Então, Jesus está no centro, né? A cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus está no centro. Então, a mensagem bíblica, a mensagem cristã, a igreja, ela tem que ser cristocêntrica. Paulo disse que Jesus é tudo em todos. Se Jesus é tudo, não sobra nada para mais ninguém. Jesus é tudo em todos. Vamos nos apegar às verdades que nos foram ensinadas. Vamos ficar somente com a Bíblia. Um cristão verdadeiro acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber nosso louvor e ouvir nossas orações. Não podemos confiar em homens, pois, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Observação importantíssima, escreve nas tábuas do teu coração, irmãos, com diamante, para você nunca mais esquecer. Maldito é o homem que confia no homem. Presta atenção aqui. Na verdade, a melhor tradução seria: maldito é o homem que se refugia no homem. No sentido de o homem buscar em outro homem aquilo que somente Deus pode fazer por ele. Esse homem é maldito quando ele procura em outro homem algo que somente Deus pode fazer por ele. É nesse sentido que maldito é o homem que confia no homem. Seria melhor a tradução: maldito é o homem que se refugia no homem. Porque o homem que busca em outro homem aquilo que só Deus pode fazer por ele, esse homem é maldito. Porque, via de regra, a gente confia no homem, né? Você confia no médico que vai fazer uma cirurgia. Você confia no dentista que vai mexer no seu dente. Você confia no piloto de avião. Você confia no motorista de ônibus, né, que está dirigindo o ônibus. Você confia no engenheiro que está construindo um apartamento, um prédio, uma ponte. Você confia no mecânico quando ele entrega a chave e fala: ó, o seu carro está 100%, pode pegar a estrada tranquilo. Você confia nele. Então, esse maldito é o homem que confia no homem. A gente tem que interpretar como é que é essa confiança, né? O filho confia no pai, o pai confia no filho. Aqui no caso, nós estamos falando do homem que faz de outro homem o seu refúgio. Ele busca o refúgio no homem, mas o nosso refúgio é o Senhor. Eu tenho que buscar em Deus. Eu não posso buscar em outro homem aquilo que só Deus pode fazer por mim, senão eu me torno maldito. E uma dessas coisas é a salvação, né? Salvação só Jesus pode me dar. O perdão dos pecados só Jesus pode me dar. O Deus do impossível, só Deus é o Deus do impossível. Jesus disse que Deus é o Deus do impossível. Não existe santo das causas impossíveis. Não existe isso. Isso é invenção. É duro falar essas coisas, mas isso é invenção. Por quê? Porque você está colocando o santo no mesmo nível que Deus. Jesus falou que Deus é o Deus do impossível, e aí se fala que um santo é um santo das causas impossíveis, está colocando no mesmo nível Deus e um santo. Então são essas coisas que a gente precisa refletir. 3. Somente a graça, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículos 8 e 9. As indulgências eram cobradas As indulgências eram cobranças que a igreja fazia como forma das pessoas pagarem por seus pecados. Lutero se revoltou contra isso ao ver o luxo das igrejas romanas e a pobreza do povo, que juntava trocados para pagar em dinheiro pelo perdão dos seus pecados e ainda tinha que cumprir penitências, acreditando que por suas obras seria salvo, as pessoas seriam salvas. Inclusive,
Os recursos das indulgências eram também direcionados para a construção da Basílica de São Pedro. Quando Lutero leu na Bíblia que Jesus pagou por todos os nossos pecados na cruz do Calvário e por sua graça nos dava o perdão, não aceitou que o homem pudesse acreditar que pelas obras seria salvo. Ele rasgou a bula papal que determinava o perdão para quem pagasse uma indulgência, como forma de livrar um parente do purgatório ou como forma de comprar o perdão e a salvação. Observação 1. Devemos praticar boas obras, não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Tiago diz que se alguém pode fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. As boas obras são o fruto de João 14:8, que glorifica o Pai e mostra que somos discípulos de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus disse que é para que a nossa luz resplandeça para que o mundo veja as nossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Então o fruto, as boas obras são o fruto de uma vida cristã, para glorificar a Deus e para mostrar que somos discípulos de Jesus. Observação 2. O que era a bula papal? É um documento selado com o timbre do Papa, selo em cera. Pegava um anel, alguma coisa assim, né? Onde ele chumbava aquele anel ou aquele selo na cera derretida, ele colava aquele documento, ele fechava aquele documento. Observação 2. O que era a bula papal? É um símbolo selado com o timbre do Papa, selo em cera, onde ele se manifesta sobre determinado assunto administrativo da igreja, seja religioso ou político. O nome vem do selo em formato redondo que chancela o documento. Bula, em latim, quer dizer círculo. A bula pode se referir a qualquer assunto de interesse do Papa, desde a designação de um bispo até a definição de um dogma da igreja. Item 4. Somente a fé, o justo viverá pela fé, Romanos 1,17. Num tempo em que as relíquias e objetos santos eram venerados, carregados em procissões e as multidões caminhavam em romaria em busca de uma experiência religiosa através de um contato com um lugar ou objeto sagrado, Lutero pregou que nada disso era necessário. A Bíblia define a fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Baseado nisso, Lutero determinou que não deveria reverenciar objetos visíveis e nem fazer uma grande caminhada para agradar a Deus. Somente a Deus toda a glória. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens do meu louvor. Isaías capítulo 42, versículo 8. A respeito das imagens de escultura, o discurso é de que elas não são adoradas, são apenas para lembrar a história da pessoa. Acontece que há cânticos, orações e correntes direcionadas a essas pessoas, chamadas de santos. Isso é uma forma de louvor e adoração, isso é uma forma de prestar culto, né? E Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e só a Deus prestará culto, a ninguém mais devemos prestar culto. Em Lucas capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Se eu amo a Deus de todo o meu coração, então meu culto será somente a Ele. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 13 está escrito: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. No verdadeiro culto, o cristão se rende somente ao Deus Trino, a Trindade Divina, que foi revelada no Novo Testamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos nos aprofundar no próximo módulo, quando estivermos falando da teologia sistemática, nós vamos estudar sobre a Trindade Divina. Vamos aprofundar nesse assunto. Conclusão: tendo por base esses 5 princípios, podemos saber o que significa o verdadeiro culto a Deus. Devemos zelar para que as igrejas locais permaneçam firmes na sã doutrina dos apóstolos, a fim de resistir a qualquer apostasia que queira se levantar no meio da igreja de Cristo. Então, esses são os 5 princípios. Vamos reforçar eles aqui? Resumo dos 5 solas da Reforma Protestante.
Sola Escritura, está escrito em latim, né? Sola Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, somente a Escritura. Sola Gratia, somente a graça perdoa pecados, somos salvos pela graça. Sola Fide, somente a fé leva à salvação, somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Solos Christus, somente Cristo é o Salvador. Só lhe deu glória, toda glória somente a Deus. Então só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só a Deus glória. Resumo da aula: falamos sobre Martinho Lutero e as 95 teses e falamos sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Sugestão de filme sobre a Reforma Protestante, um filme de Lutero, do ano de 2003. Estou deixando aqui para os irmãos o link. É interessante, irmão, assistir esse filme. Pode assistir esse filme até na igreja, com a mocidade lá, com os jovens, regado a pipoquinha e refrigerante. Fazer um trabalho lá com os jovens, mostrando esse filme, assistindo esse filme, fazendo um trabalho com a juventude, com a igreja. É um bom modo de fazer um trabalho evangelístico, publicar um filme, né? Publicar um filme, divulgar, né? Apresentar um filme na igreja, um filme cristão, uma mensagem cristã. Esse filme é interessante. Há muitos outros filmes interessantes também. E depois faz uma breve palavra sobre o filme, e depois faz um apelo, e as pessoas trabalham convidando, né, levando parentes, levando amigos para poder assistir ao filme na igreja. É um trabalho interessante, um dia diferente na igreja. É um trabalho evangelístico que pode dar muito fruto, porque muitas pessoas vêm para participar do filme. É um evento diferente, é um modo de convidar as pessoas. Mas assista esse filme Lutero, ele está bem dentro do que a gente está falando aqui. Vai ser muito interessante, vai ser muito enriquecedor. Amém, irmãos? Desculpa a rápida leitura, porque o meu tempo aqui é pouco. Já estou quase esgotando o tempo. Mas eu creio que a palavra foi apresentada, o estudo foi apresentado. E vale a pena você copiar essa matéria. Copia e cola lá no Word, vai montando a sua apostila. Eu já nem falo mais do caderninho, né? No caderninho, porque é tanta matéria para copiar. Os irmãos devem ter desistido do caderninho, mas tem um recurso. Copia e cola lá no Word e monta a sua apostila. Amém? E a gente vai caminhando. E em breve estaremos aqui com a próxima aula, permitindo o Senhor. Amém? Nós vamos então, mais 1 ou 2 aulas, eu creio que a gente vai esgotar o assunto da Reforma Protestante. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.